Buenos días a todos. Mi grupo va a hablar acerca de los relajantes musculares de acción central, bloqueantes neuromusculares y la experiencia de Claude Bernard. Los integrantes son Christian Lofiego Patrocínio, Joana Gabriele Xavier Silva, Gabriela Leite Santos da Conceição, Juan Souza de Mesquita, Luana Almeida Barros da Silva, Eric Eduardo de Oliveira Torquato, Cristiano Alexandre Matiello, Nayara da Silva Belfort de Farias, Douglas Vasconcelos de Melo, Piero Massagardi e docente Sara Brígida Vieira de Cáceres. Bueno, voy a hablar acerca de los mecanismos de acción de bloqueo neuromuscular. El bloqueo de función de la placa motora se puede lograr a través de dos mecanismos básicos. En primer, agonista acetilcolina fisiológica, que es característica de los agentes bloqueantes, los fármacos agonistas neuromusculares como fármacos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Estos fármacos impiden el acceso del transmisor a su receptor y por tanto la despolarización. El protótipo de este subgrupo no despolarizante es de tubocurarina. En segundo, puede ser producido por un exceso de un agonista despolarizante como acetilcolina. Este efecto de la acetilcolina puede por ocupación prolongada del receptor nicotínico que termina la respuesta efectora, es decir, la neurona en la activación postganglionar deja de disparar y la célula del músculo esquelético se relaja. Además, la presencia continua del agonista nicotínico que impide la recuperación eléctrica de la membrana post-unión. El protótipo de la droga de bloqueadores despolarizante es el succinilcolina. El mecanismo no despolarizante. Cuando se administra en pequeñas dosis, los relajantes musculares no despolarizadores actúan predominantemente en el sitio del receptor nicotínico, compitiendo con la acetilcolina. En dosis más altas, estos medicamentos pueden ingresar al poro del canal iónico, produciendo más bloqueo motor intenso. Esta acción debilita aún más la transmisión neuromuscular, disminuye la capacidad de los inhibidores de la acetilcolinesterasa para antagonizar el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes. Los relajantes no despolarizantes también pueden bloquear los canales de sodio. Por lo tanto, los relajantes musculares interfieren con movilización de acetilcolina en la terminación nerviosa y provocan desaparición del desarrollo gradual de contracciones nerviosas. El mecanismo despolarizante. Este mecanismo consta de dos fases, bloqueo de fase 1, que es despolarizante, y de fase 2, que es desensibilizante. En la primera fase, el bloqueador neuromuscular reacciona con el receptor nicotínico para abrir el canal y provocar la despolarización de la placa motora, que a su vez se propaga a las membranas adyacentes, provocando contracciones de unidades de músculos motores. Como el bloqueador no se metaboliza efectivamente en las sinapsis, las membranas despolarizadas permanecen despolarizadas y no responden a los impulsos. Se requiere la repolarización de la placa del motor y descargas repetidas para sí, manteniendo la tensión muscular, y se produce una parálisis flácida. Los fármacos que actúan... la clasificación. Los fármacos que actúan sobre el bloqueo neuromuscular se dividen en dos grupos según su mecanismo de acción, a saber,
bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, bloqueadores despolarizantes, se utilizam principalmente como complementos durante a anestesia general para optimizar as condições quirúrgicas e facilitam a intubação endotraqueal para assegurar uma ventilação adequada. Olá, meu nome é Douglas e vou falar sobre fármacos não despolarizantes, que também se conhecem como estabilizadores ou bloqueadores competitivos, já que competem com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos em la placa motora terminal, antagonizando a ação de la acetilcolina e bloqueando a transmissão neuromuscular. Sem embargo, as diferenças de la acetilcolina não são capazes de promover a despolarização de la membrana. A administração se realiza por via intravenosa e os efeitos produzidos podem ser antagonizados por fármacos anticolinaliterasa, como a neostigmina ou eldrofônio. Ah, Agora eu vou falar sobre a classificação de los bloqueadores neuromusculares por tempo de ação, que são divididos em ação curta, ação larga e ação intermédia. Ação intermédia é dividida em atrocúrio, rocurônio, cisatrocúrio e vecurônio. Ação larga é dividida em pancarúrio, tubocoronina, esses dois. Isso. Ação curta é dividida em mirracúrio e succinilcolina, compostos de benzilosquinolona. Esses fármacos constam de dois grupos de amônia quaternário unidos por uma cadena de grupos metilo. São mais suscetíveis a las hidrólises em plasma e têm a característica de provocar a liberação de histamina, como tubecorina, atrocuria, cisatrocuria e mivacuria. Entre os compostos de benzilosquinolona de ação prolongada se encontra tubocorina, que foi o primeiro bloqueador utilizado na prática clínica. Os principais produtos de degradação são laudozonina e um ácido quaternário relacionado, ambos assim propriedades de bloqueio neuromuscular. Os compostos aminosteroides têm ao menos um grupo de amônio quaternário unido a um aniloesteroide. Esse composto original se administra durante vários dias em la UCI. O metabolito hidróxido pode acumular-se, causando uma paralisia prolongada, devido à sua vida média mais larga que a do composto original. O composto de vecurônio é estruturalmente similar ao pancurônio, sem embargo, tem um início de ação ligeiramente mais rápido e não causa liberação de histamina e carece de efeitos cardiovasculares. Rocurônio tem efeitos cardiovasculares mínimos e não libera histamina, sem embargo, tem uma maior incidência de reações anafiláticas que outros neurobloqueadores inosteroides. É isso, graças. Olá, mi nombre es Joana y yo voy a hablar sobre las drogas despolarizantes. Los agentes despolarizantes actúan por un mecanismo cuya acción inicial de estos fármacos es despolarizar la membrana. Los fármacos despolarizantes producen una secuencia de excitación repetitiva, seguida de bloqueo de la transmisión y luego la parálisis neuromuscular. Sin embargo, esta sequência está influenciada por factores como o anestésico utilizado, o tipo de músculo e a velocidade da administração do fármaco. A succinilcolina é o único fármaco bloqueador despolarizante clinicamente útil, pois produzem um efeito mais prolongado em la união mioneural. Como há pouca colinesterasa plasmática em la placa terminal, o bloqueio induzido por la succinilcolina termina com sua difusão desde a placa terminal ao líquido extracelular. Portanto, os níveis plasmáticos circulantes de colinesterasa influem
en la duración de la acción de la succinilcolina, al determinar la cantidad de fármaco que llega a la placa terminal. Bueno, ahora voy a hablar sobre el mecanismo de acción de bloqueio neuromuscular. Está dividido em duas partes, la não despolarizante e la despolarizante. La não despolarizante se resume em ser agonista competitivo de acetilcolina em el receptor. Esta interfere em movilização de acetilcolina nas terminações nerviosas, causando assim uma desaparição gradual de concentrações nerviosas e haciendo reversão por inibidores de colinesterasa. La despolarizante, há um excesso de agonista despolarizante e há um bloqueio bifásico. Em la fase 1, efeito prolongado de acetilcolina, donde não se produz repolarização. E em la fase 2, há uma exposição contínua, há repolarização e possível reversão. Bueno, ahora voy a hablar sobre los efectos de los bloqueadores neuromusculares. El seguimiento del efecto de los relaxantes musculares durante la cirugía implica el uso de um dispositivo que produz uma estimulação elétrica transdérmica de um dos nervios periféricos de la mano ou de los músculos faciales, registrando as concentrações produzidas. O uso coadjuvante de bloqueantes neuromusculares permitiu obter uma relaxação muscular adequada para todo tipo de procedimentos quirúrgicos, sem os efeitos depressores cardiorrespiratórios que produzem a anestesia